Pessoal, então bom dia. Hoje iniciaremos aqui a nossa segunda live. Na verdade, nos encontramos semana passada que discutimos aí as questões metodológicas do curso, o que vocês gostariam de conteúdo aí para observar, para debater nesta nossa disciplina. Hoje, propriamente dito, iremos discutir o que surgiu de dúvidas, de observações e ou as perguntas que vocês fizeram durante esta semana aí, essa semana que se passou, referente aos 5 vídeos. Vocês viram que os dois conteúdos, eles são, de uma certa forma, isolados, mas estão interligados. Então, foram 2 videoaulas discutindo uma questão teórica do que é administração, as suas fronteiras conceituais, e tivemos 3 vídeos já sobre estratégia empresarial. Para vocês se situarem, quem já fez alguma disciplina de administração, ou fez um técnico em administração, ou mesmo um curso de administração, sabe que estratégia empresarial é uma disciplina dentro do curso de graduação, em administração, né? Então, geralmente é uma ou duas disciplinas, né? No nosso caso aqui, como nós estamos tratando de princípios de administração, nós teremos aí basicamente algumas aulas introdutórias. Lembrando que as questões de estratégia são muito mais amplas, né? E o esforço meu aqui é só de trazer uma provocação, um aperitivo daquilo que eu considero fundamental para vocês estudarem aí, para a formação de vocês, para além dessa disciplina, tá? Então, basicamente, nós tivemos na semana passada 2 frentes, uma teórica sobre os conceitos de administração, uma questão mais filosófica sobre a área, e uma questão já prática, ainda que do ponto de vista teórico, sobre estratégia empresarial. Vocês querem começar por qual conteúdo aí? Querem começar discutindo os conceitos de administração, os diversos autores e as disputas conceituais? Ou quer começar por estratégia? Qual que é a demanda de vocês aí? Acho que pode manter a mesma ordem dos vídeos lá do portal. Comecemos então pelas questões das primeiras 2 videoaulas sobre o que é administração, pode ser? Isso. Beleza. Pois bem, pessoal, eu vi vários comentários de vocês aqui, né, durante esta semana sobre vocês trouxeram, né, por que Frederick Taylor é o pai da administração, por que a administração é ideológica, como determinado autor, como Peter Drucker, define a administração, o que é o conceito de administração ganha-ganha em Taylor, ou ainda, né, por que alguns autores criticam a visão definida de Taylor e de Henry Fayol sobre administração. Eu estou trazendo algumas das observações que vocês trouxeram aí. Com relação a essas 2 unidades, a gente pode começar discutindo brevemente as perguntas de vocês, ou eu vou sugerir um caminho contrário. Eu vou sugerir que vocês tragam alguns apontamentos aí, o que chamou a atenção de vocês dessas 2 videoaulas, o que surgiu de dúvidas, eu posso ir comentando, e depois a gente pode resgatar perguntas e respostas de vocês, se não foram respondidas aqui pelo nosso bate-papo. Ou seja, o que eu estou sugerindo, se vocês acharem interessante? Abro para vocês aí, para trazer apontamentos, o que chamou a atenção de vocês com relação aos conceitos de administração, o que surgiu de dúvidas, e aí a gente pode, a partir desse nosso bate-papo, ir resgatando alguns pontos e respondendo as perguntas aí. Pode ser? Beleza? O que vocês acham? Por mim pode ser sim. Tá. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, essas 2 aulas sobre o que é administração, parte 1, parte 2, o que chamou a atenção de vocês? O que incomodou? O que vocês concordam? O que vocês discordam? Ou o que surgiu de dúvidas? Além das perguntas que vocês fizeram, obviamente, aí durante a semana para os colegas de vocês e respostas que fizeram, né?
O que eu achei de interessante foi que, ao meu ver, a administração era uma coisa bem simples, né? Tinha um significado e todo mundo aceitava esse significado. E vendo as aulas eu pude perceber que já não é uma coisa tão simples assim, né? Tem diversos autores que interpretam a administração de um ponto de vista diferente. Excelente, Daniel. Vou comentar, tá? Abro aí para mais alguns comentários. Só fechar a porta aqui, só um minuto. Com licença, Daniel. Claro. Eu concordo com o seu xará, né, o Fonseca, porque é, sai da ideia, né, genérica, né, como você colocou, né, ou até mesmo da descrição de um dicionário Aurélio, para muitas vezes a opinião, né, de cada um em relação ao momento que eles estão, até mesmo como empresários, gerentes e etc. Excelente, Fernanda. Vou comentar também, então. Bom, bom dia, né? Da minha parte, eu achei interessante quando você abordou que o viés ideológico e os distúrbios dos autores, distúrbios de personalidade dos autores, encaminharam como a administração é hoje. Essa foi a minha opinião. Excelente, Rui. Uma observação também. A gente pode fazer esse paralelo, discutindo o que é o caráter ideológico, né? E como que nós interferimos na técnica. É isso que a gente vai ver aí ao longo do curso também. Para essa primeira rodada, mais algum comentário? Vou comentar, então, as 3 observações de vocês e a gente abre aí esse processo aí, tá? Fiquem livres também para acrescentar ou pontuar o que eu vou trazer aqui. Vocês 3 trouxeram pontos fundamentais, né? A Fernanda sublinhou algo em similaridade com o Daniel. Qual que é o nosso esforço aqui? Já que nós estamos dentro de uma universidade, né? A universidade, ela perpassa um conceito de universal, no próprio nome. E universal é um esforço de tentar entender uma determinada realidade, um determinado problema, sobre diversos pontos. Muito mais do que respondê-los, né? Ainda que a universidade ela tenha que cumprir um papel social de lidar com as demandas da sociedade, do ponto de vista acadêmico, o nosso esforço aqui é, claro, a gente precisa de uma prática que intervenha na realidade, mas ao mesmo tempo, na visão científica, filosófica, tentar ampliar um determinado problema, ao invés de reduzi-lo a uma simples resposta. Ou seja, discutir administração, e vocês vão ver isso também na disciplina de economia ou sociologia, quem fez ou fará comigo, né, que são os obrigatórios, que os conceitos são disputas. O que é administração? Definir administração já é uma disputa. É uma disputa de valores, de ideias, de visões de mundo diferente. Vocês verão nas próximas videoaulas, inclusive, a fronteira. Quem faz administração, quem pode fazer administração, já é uma disputa, tá? E esse exemplo vai mostrar o seguinte: a visão de mundo que eu assumo vai determinar o que eu entendo por administração ou não. Então, esse é o esforço dessas primeiras videoaulas. Não existe um único conceito e um consenso sobre a administração, já que visões de mundo diferentes irão interferir sobre a maneira de se enxergar a administração. O que nós vimos aí? Nós vimos que há uma visão hegemônica que considera muitas vezes a administração como neutra. O que é neutra? Distante de qualquer valor. Uma simples técnica que é boa para qualquer situação. É tipo um remédio que salva tudo, né? Sendo bastante generalista. Só que isso é impossível, não existe remédio que salva tudo, né? Só que a administração, ela muitas vezes é vista como isso, um conceito que todo mundo está satisfeito e que não tem disputas.
O esforço dessas duas primeiras videoaulas é dizer o seguinte, olha, existe uma visão tradicional de administração, ok, é aquela que vocês podem responder em concursos e tudo mais, só que saindo dessa visão tradicional, aprofundando na reflexão, tem vários autores que vão trazer um outro olhar sobre a administração. E aí isso entra no que o Rui trouxe, né? A questão ideológica. Por que que a administração é ideológica? Eu vou jogar uma pergunta para vocês, até para complementar essa visão do Rui. Uma das perguntas que alguém fez aí, que eu achei bastante interessante, Taylor dizia que a administração, Frederick Taylor, que foi um dos pioneiros da sistematização da administração enquanto um modelo, né? E a gente vai ter videoaulas específicas sobre Taylor lá para frente, né? O pensamento dele, as técnicas, tudo voltado para a área da engenharia da produção, basicamente. Administração e engenharia da produção. Mas Taylor foi o indivíduo que escreveu um manual de administração, com princípios ali. Né? Eu vou até passar o livro dele, o livro de 100 páginas, que eu considero uma leitura fundamental para vocês. E ele diz o seguinte, a administração ganha-ganha. Se a administração for bem feita, o trabalhador vai ficar feliz, o chefe vai ficar feliz. Todo mundo vai ganhar. Ele vai explicar o que é administração. A administração nada mais é do que um ganha-ganha. É um conjunto de estratégias e técnicas que visam um ganha-ganha entre empresário e entre trabalhador. Esse conceito dele vai ser criticado por alguns autores, que vão dizer, olha, isso é ideológico, né? Eu pergunto para vocês, por que esse conceito ele é ideológico? Só uma observação, eu não estou dizendo se ele é bom ou mal. Por um certo momento aqui a gente está suspendendo o juízo de valor se é bom ou mal. Eu estou dizendo por que ele é ideológico, por que ele não é neutro? Por que esse conceito, muitas vezes, ele talvez camufla ou não observa algumas realidades, quando a gente define que a administração é um ganha-ganha? Abro para vocês aí essa pergunta que vai dialogar muito com o que vocês sublinharam sobre o caráter ideológico e, consequentemente, sobre essa disputa conceitual aí que já foi sublinhado pela Fernanda e pelo Daniel. Resgatando a observação, né? Por que que o ganha-ganha definido por Taylor pode ser visto como ideológico? O que está sendo, talvez, negligenciado, ou talvez não está sendo observado ou silenciado nesta filosofia do ganha-ganha de Taylor, quando ele define a administração? Ou sobre qual olhar Taylor está observando a administração? Ele está observando a partir de qual ponto de vista? Eu acho que quando ele assume esse conceito da administração do ganha-ganha, ele ignora muita coisa que tem no sistema, né? Ele considera como se fosse uma lógica mais linear e não é bem assim que acontece. Por exemplo, a gente tem as hierarquias, né? Sempre vai ter alguém que administra e alguém que vai ser administrado. Então, acho que nessa lógica do ganha-ganha, esse é um ponto que ele ignora. Boa observação. A minha principal crítica a esse método, que eu acho que ele foi ingênuo em acreditar que iria ter um retorno para o chão de fábrica, que a maximização dos lucros iria ser dividida para todos. Beleza, Rui. Comentando esses dois pontos que vocês trouxeram, um aspecto interessante sobre a visão do Taylor. Ele analisou sobre o ponto de vista enquanto operário
ou enquanto diretor, supervisor da produção? Primeira coisa. Quando ele concebeu a administração, quando ele sistematizou a administração, ainda que ele tivesse passado como um operário, a gente vai ver isso nas futuras videoaulas, qual que era a visão dele? Ele, quando sistematizou, ele era um operário do chão de fábrica ou ele era ali um diretor da produção? Ele era quem administrava, né? Não quem era administrado. Exatamente, ele era quem administrava. Ele montou um conceito de administração considerando que não há conflitos, ou melhor, que os conflitos podem ser superados no ambiente de trabalho. Por quê? Porque se a empresa ganhar, se a empresa produzir mais, ou melhor, se os trabalhadores trabalharem mais e forem mais eficientes, se eles seguirem corretamente uma boa administração, o que acontece com a empresa? A empresa ganha mais dinheiro, porque ela se torna mais competitiva no mercado, ela consegue produzir um produto ou um serviço com maior valor agregado e com menor custo. Consequentemente, a empresa vende mais e ganha mais dinheiro. Se a empresa ganha mais dinheiro, o que acontece com o trabalhador? E essa é a sacada do Taylor. O trabalhador vai ganhar mais, porque ele vai mudar o sistema de remuneração, ele vai defender que uma administração eficiente perpassa uma remuneração diferenciada por produção. E aí, trabalhador trabalhando mais, empresa ganhando mais, trabalhador recebendo mais salários. Isso, de uma certa forma, aconteceu, sim. Ele incentivou um processo de competição, alguns trabalhadores trabalharam mais e ganharam mais dinheiro. Ou seja, esses, do ponto de vista financeiro, tiveram um ganho, sim. A empresa ganhou, o trabalhador ganhou. O ponto é que essa lógica, dentro de um sistema capitalista como o nosso, que é hegemônico, muitas vezes o empresariado não repassa grande parte do lucro dele para os trabalhadores. E isso implica no quê? Um excesso do volume de trabalho, um lucro maior para aqueles que detêm o capital e uma remuneração menor para aqueles que trabalharam mais. E mais, né? E é isso que o Taylor será criticado naquela época, tá? A grande sacada dele foi tão eficiente que muitas empresas nos Estados Unidos e no mundo começaram a adotar o modelo taylorista. Por quê? Conseguiu produzir mais com menos funcionários. Isso foi ótimo para a empresa. O ponto é, o que aconteceu com aqueles funcionários que não se adequaram ao ritmo, ou o que acontece com uma empresa que consegue fazer com que um funcionário cumpra o serviço de 2? E aquele funcionário que não se enquadra no perfil, ele vai para onde? Ele vai para outra empresa? Ele é remanejado dentro do setor? Eu acredito que depende muito da empresa. Sem dúvidas. De um modo geral, quando uma empresa consegue reduzir custo com um quadro de funcionários, o que acontece com esses funcionários? São despedidos. São dispensados. O ponto é, quando um modelo taylorista começa a ganhar força e as empresas começam a produzir mais com menos funcionários, o que começa a acontecer com os funcionários, de um modo geral? Se todas as empresas adotassem o modelo de Taylor, esses funcionários aí que não conseguissem se adequar ao modelo iam ficar sem trabalhar em nenhuma empresa. Exatamente. E o que está acontecendo hoje no Brasil? O que acontece quando um banco, só para vocês terem uma noção, isso eu discuto nas aulas de economia, né? Na década de 80, se você entrasse num banco, você tinha um sistema eletrônico de caixa, você tinha ali um celular que você poderia fazer uma transferência por Pix? Obviamente que não. Como é que funcionava o sistema na época? Papel e pessoas. O número de funcionários no setor bancário era gigantesco, né? Com o avanço da tecnologia, e aí a grande sacada de Taylor, de ver que as melhorias tecnológicas aumentam a eficiência produtiva e o lucro da empresa, o que muitos dos bancos estão fazendo? Processos tecnológicos. O que está acontecendo com o lucro dos bancos? Vocês podem acompanhar aí, mesmo na pandemia, os lucros dos bancos caíram, mas são lucros na casa dos bilhões, eu não estou falando milhões. Uma Caixa Econômica, por exemplo, tem um lucro bilionário. E quando a gente fala lucro, a gente discute aqui no curso, a gente não está falando da receita. A gente está falando daquele dinheiro que você ganha tirando todos os custos e despesas, daquele dinheiro limpo, né? O lucro dos bancos no Brasil são bilionários. Claro que podemos discutir
questão de monopólio de mercado e tudo mais. O ponto é, o que os bancos fazem? Aumentam as margens de lucros, aumentando os processos tecnológicos. E o que nós temos no banco hoje? Cada dia mais, menos funcionários, porque os processos são tecnológicos. Eu estou dizendo que isso é bom ou mal? Não. Estou dizendo que esse processo, ele não é necessariamente um ganha-ganha. Ele é um ganha-ganha para quem está lá dentro, gosta dessa dinâmica e está ganhando bem. Mas muitos outros foram demitidos. É só ver, por exemplo, os próprios planos de demissão voluntárias aí, que foram propostas, que já vinham de vários bancos aí, desde públicos a privados, no intuito de aumentar a sua eficiência. Nós estamos dizendo isso tudo para dizer que a administração ela é ideológica. Por que ela é ideológica? Porque ela tem valores por detrás, tem grupos de interesses que buscam a administração, seja para atender um grupo ou outro. Se isso é bom ou mal, isso vai ser singular de acordo com o valor que eu estabeleço de bom ou mal. Por isso que eu não estou dizendo aqui que é bom ou mal. Eu estou dizendo que ela é ideológica porque ela não atende a todo mundo. Ela não atende aos interesses de todos. Há grupos, muitas vezes, que são excluídos. E outra, há objetivos diferentes quando a gente pensa em administração, que é o que a gente vai ver nas próximas videoaulas. E o ponto fundamental que é a provocação inicial que vocês verão neste curso aqui. Pensar uma determinada técnica, e a gente pode até trazer um conceito genérico, né? O que é administração? De uma forma genérica. Um conjunto de estratégias e técnicas que visa alcançar um determinado objetivo. E é o que a gente vai ver nas aulas de estratégias daqui a pouco. Ou seja, eu uso de técnicas, eu uso de estratégias para alcançar um objetivo. Esse objetivo pode ser o lucro, esse objetivo pode ser o aumento da fatia de mercado, esse objetivo pode ser o aumento do valor das ações de uma empresa, esse objetivo pode ser vender mais, ou esse objetivo pode ser quebrar a concorrência. O ponto é que a administração ela possui objetivos, ou seja, nós podemos traçar objetivos diferentes, ainda assim usando da administração. E o que nós vamos ver no curso são técnicas e estratégias. O grande ponto é saber o seguinte, será que essas técnicas e estratégias, elas podem ser usadas para qualquer contexto, ou a gente precisa repensar as técnicas e estratégias de administração de acordo com contextos singulares, ou seja, de acordo com objetivos distintos? Essa é a pergunta que eu trago aí para vocês. Podemos pensar as técnicas e estratégias para qualquer contexto organizacional? Ou se muda-se o objetivo, há que se pensar ou repensar a técnica ou a estratégia? Acho que com objetivos diferentes são estratégias diferentes. Então, se muda-se os objetivos. Então, muda-se os objetivos. Perdão, Fernando, eu não entendi. Você estava dizendo que se muda o objetivo? Não entendi. Não consegui ouvir. Então, iria se mudar-se os objetivos. Você está perguntando ou você está afirmando? Estou afirmando. Ah, tá. Se muda o objetivo, muda a técnica. Ou se muda a técnica, muda o objetivo. Muda o objetivo, muda a técnica. Tá. Claro que, na prática, muitas vezes, o que a gente observa? A utilização das mesmas técnicas de um determinado contexto para outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente encara a administração como neutra. Olha, a administração é neutra, as técnicas e estratégias são neutras, elas são boas para qualquer contexto, logo a gente pode usar as técnicas e estratégias para qualquer contexto. Isso é o que acontece muitas vezes. O grande ponto é saber o seguinte, mas se as técnicas não são neutras, será que faz sentido a gente usar esse tipo de técnica e estratégia para um determinado contexto? Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? A gente vai ver técnicas de Taylor que basicamente estão presentes nas principais organizações, até hoje. Ele escreveu um livro de 1911 que, passados mais de 100 anos, estão na ativa aí. O ponto é,
Se eu proponho um modelo taylorista, que tem alguém que pensa, alguém que obedece, que tem uma hierarquia rígida, que o objetivo é produzir mais em menos tempo, que é melhorar processo, e que é muito bom para grande parte das empresas. Será que isso tem sentido por exemplo, numa ONG ou numa cooperativa de produtores de leite, que o objetivo, muitas vezes, não é o lucro por si, ou às vezes é ter uma sobra, mas não é só o lucro por si? Faz sentido eu separar quem pensa e quem executa num outro contexto que o objetivo central não é o lucro? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto. Teoricamente, qual que é o papel do Estado de um governo? É gerar lucro? Teoricamente. Teoricamente é o bem comum. É o bem-estar, perfeito. A definição do papel do Estado é o bem-estar. É atender o quê? As demandas da sociedade. Claro que o Estado vai conseguir receita, muitas vezes, a partir da tributação, né? Então, a receita do Estado, muitas vezes, vem pela tributação, e o Estado arca, tem despesas e custos ali para alcançar um determinado objetivo. O ponto é, se o Estado não tem por objetivo lucro, diferente de uma empresa, faz sentido a gente usar todas as estratégias e técnicas do setor empresarial para um contexto público? Não. Talvez não faça tanto sentido. Agora, do ponto de vista prático, o que nós temos observado na política? Cada dia mais, políticos defendendo o quê? O Estado deve ser gerido de que forma? Estado mínimo, né? Muitos defendem uma lógica de que o Estado deve ser gerido como uma boa empresa. E aí nós temos vários políticos que vieram do setor empresarial e que dizem, olha, se eu fui um bom administrador no setor empresarial, logo, deixem que eu gerencie o Estado que vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma boa gestão, porque eu sou um administrador. Olha a minha empresa é bilionária. O ponto é que isso é um discurso político e, obviamente, deve ser respeitado, democracia é essa. Mas o ponto que eu estou dizendo é, será que, efetivamente, é possível utilizarmos de um contexto privado, que a lógica, muitas vezes, é o lucro, que a capacidade de tomada de decisão no setor privado, ele é diferente do setor público para o setor público? Exemplo muito simples. O CEO de uma empresa, ele tem que prestar contas se a empresa tem capital aberto para acionistas, né? Ele tem que prestar conta para um conselho de governança, mas o CEO da empresa, se ele quiser demitir um funcionário que, na opinião dele, não o agrada, ele pode fazer isso? Não. Por que ele iria fazer isso? Ele tem acesso aos recursos humanos e simplesmente falar, não quero aquele funcionário? Ele é CEO, ele pode fazer isso? Poder, ele pode. Do ponto Na de teoria, sim, né? Do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Ele é o CEO. Ele falou, olha, infelizmente o Daniel não está me agradando. Ele está fazendo alguns comentários que eu não estou gostando. Eu sou o CEO da empresa. Eu chego no RH e falo, ó, por gentileza, gostaria de desligá-lo da empresa. Demissão por justa causa ou não? Aí que entra o ponto. Sem justa causa. Tem justa causa. Mas ele pode fazer isso, não pode ou não? Toda hora. Pode. Toda hora. Toda hora. O ponto é o seguinte, Fernanda. Isso é certo ou errado? A gente não está discutindo se é certo ou errado, tá? A gente está discutindo se ele pode ou não. E ele pode demitir. Acabou. Tá certo, ele pode. Ele pode. Vai ser, talvez, sem justa causa, só se o setor jurídico for muito bom, né? Que muitas vezes acontece e declara justa causa, o trabalhador ainda sai recebendo menos. Mas, enfim, o prefeito de uma cidade, ele pode fazer isso quando o funcionário público Não. muitas vezes é contratado? Pode não. Mas se for Não contratado, pode, mas se for efetivado, não. E se for terceirizado, ele pode negociar com a terceirizada e pedir se for contratado ou não. Segundo aspecto, um presidente de uma empresa resolve, por exemplo, aumentar o investimento na produção para competir no mercado. Ele é o presidente da empresa. O que ele precisa para tal? Aumentar o investimento na produção. Comprar novas máquinas. O que ele precisa? Capital, né?
Exatamente. Então ele pode pegar o empréstimo, ele pode tirar o dinheiro do caixa dele, enfim, ele pode utilizar um sistema de leasing, de locação e tal. Tendo dinheiro, a quem ele tem que prestar conta para comprar o maquinário? No final do ano, no balanço lá do imposto de renda. Ele vai declarar na contabilidade dele a aquisição do maquinário. Mas de um modo geral, quem que ele tem que prestar conta? Para ninguém. Geralmente para ninguém. Se for uma empresa que nem tem capital aberto e ele é o único dono, ele compra. Um prefeito pode comprar máquinas ao bel prazer, do ponto de vista legal, e investir. Ele pode pegar um prefeito pode pegar um orçamento e dobrar o orçamento dele e gastar à vontade? Não. Teoricamente, não. O que ele precisa para tal? Se ele for comprar uma máquina, ele tem que primeiro comparar preço, né? Tem que fazer um orçamento e apresentar e passar pelo primeiramente, pode falar. Licitação? Exatamente, Clarice. Tirando exceções, na regra ele precisa de uma licitação, número 1. Número 2, quem que aprova ou desaprova a compra de um prefeito, na maioria das vezes? Vereador. O legislativo, os vereadores. Então o prefeito ele não pode simplesmente comprar e descomprar o material quando ele bem quer. Ele precisa primeiro aprovar o orçamento de um determinado ano. Veja, a lógica é completamente diferente de uma empresa. Numa empresa eu demito quem eu quero, se eu sou dono. Numa empresa privada, se eu sou dono, eu compro material quando eu quiser, eu invisto onde eu quiser, no tempo que eu quiser. A dinâmica do setor público é completamente diferente. Ainda que um prefeito, na melhor das boas intenções, queira fazer uma boa gestão para a população, se ele não tem maioria na Câmara, ele não consegue nem colocar um projeto que atenda a população. Ele não pode demitir ou contratar quem ele bem quiser. Ele não pode utilizar os gastos ao bel prazer. Então, a lógica é completamente diferente. O ponto é, por que um empresariado de bem-sucedido financeiramente no setor privado vai conseguir fazer uma boa gestão se esse empresariado não tem uma habilidade política? E a habilidade política é diferente, muitas vezes, do setor privado para o público. Esse simples exemplo, que eu não estou dizendo que é bom ou mal, e que vocês têm ou não que votar em pessoas que são empresários, não é isso. O que eu estou dizendo é que são duas realidades muito diferentes. O que exige o quê? Uma gestão diferente. Não quer dizer que a administração pública tenha que ser ineficiente, rasgar dinheiro, não é isso. Ela exige eficiência, inclusive como um princípio legal. Na Constituição exige a eficiência, né? Mas as técnicas muitas vezes são diferentes, os tempos são diferentes, a dinâmica é diferente. E o que vem mostrar o quê? A dificuldade de se criar um único conceito de administração com técnicas que atendam a todo mundo. Então, essa é a primeira provocação da aula para mostrar que a administração ela é uma disputa conceitual. E a visão de mundo que eu tenho, o objetivo que eu tenho, interferirá na técnica e na estratégia que a gente está utilizando. Esse é o ponto. Isso exige o quê? A necessidade, muitas vezes, da gente ressignificar, ou, no caso, criar mesmo outras técnicas ou outras estratégias para determinados contextos. Tá? Então, essa é a primeira provocação que eu gosto de trazer para vocês. Obviamente, se alguém discordar dessa lógica, fique à vontade, pessoal. Abro aí para vocês para comentarem essas questões aí. Alguma discordância, alguma pontuação com relação ao que nós estamos trazendo aqui? Beleza? Só fazer uma ressalva. Não quer dizer que tenha técnicas do setor privado que não possam ser utilizadas no setor público, não é isso. Muitas das coisas a gente utiliza. O ponto é compreender que quando a gente cria uma técnica ou uma estratégia, ela já perpassa um valor, que é atingir um determinado objetivo. Por isso que ela não é neutra. Tá? E aí entra um aspecto interessante que vocês comentaram. Por exemplo, né, o Taylor, ele tinha um perfil obsessivo-compulsivo, um prazer desde a infância por controle.
Isso facilitou as criações dos métodos e estratégias com base no uso de cronômetro, de melhorias de processos, que nós veremos aqui nesse curso, dentro da área de administração da produção. Isso mostra o quê? Que quando a gente pensa em estratégias e técnicas, a gente traz da nossa vivência, da nossa prática e dos nossos valores, da nossa filosofia de mundo, um modo de gestão. Então, esse é um ponto interessante, tá? Então, a maneira como Taylor enxergava o mundo, uma maneira harmônica, olha, os conflitos são ruins, na visão de Taylor. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma gestão que todo mundo saia feliz. Era esse o discurso dele, né? E uma gestão que todo mundo saia feliz é uma gestão que está todo mundo ganhando dinheiro. A visão de mundo de Taylor era o que motivava as pessoas a acordar todo dia é única e exclusivamente a grana. Nós veremos isso aqui no curso, nas aulas de gestão de pessoas, na visão de Taylor. Agora, tem muitos autores que vão criticar, vão dizer o seguinte, não, pera lá, isso é ideológico, porque ele reforça uma lógica única e exclusivamente do dinheiro e silencia os conflitos. A todo momento, o Taylor está silenciando conflitos que são latentes na nossa sociedade. Então, ele silencia os conflitos e pausteriza tudo num processo de harmonia. Não há conflitos nas organizações. Então, essa é uma visão que vai criticar esse aspecto ganha-ganha da administração, né? Será mesmo que, no que nós vemos hoje de administração, todo mundo está ganhando nesses contextos que estamos observando, ou muitas vezes tem determinados grupos que saem privilegiados em comparação com outros, né? Respondendo aí a pergunta que vocês fizeram durante a semana, por que a administração é ideológica? Ela é ideológica por vários motivos. O primeiro deles, exatamente por não se dizer ideológica, por se dizer neutra, ela se torna ideológica. Segundo, ela é ideológica porque ela tem valores por detrás da criação de uma determinada técnica, já que uma determinada técnica tem um objetivo específico, né? Terceiro, ela é ideológica, muitas vezes, por camuflar conflitos, por dizer, olha, isso aqui é bom para todo mundo. A gente pode dizer que a administração, ela ainda por cima é ideológica, porque ela é uma disputa de fronteiras, que foi a primeira questão que vocês trouxeram. Quando eu defino a administração, eu incluo alguns autores, atores, e excluo outros. Logo, ao delimitar o que é administração, incluir alguns e excluir outros, eu já estou estabelecendo um juízo de valor, dizendo quem faz parte do jogo e quem não faz. Então, esses são alguns exemplos para mostrar que a administração ela é ideológica, na visão, né, que a gente está trazendo aqui no curso, que ela é muito mais complexa do que isso. Se ela é boa ou má, é outro assunto. Eu não estou entrando aqui, mais uma vez, na ideia de se ela é boa ou má. Eu estou dizendo que, até porque a própria definição de bom ou mal já é, propriamente dito, aí um juízo de valor que a gente estabelece. Exemplo mais simples disso. Se o bom fosse bom para todo mundo, a gente teria uma única legislação no mundo. E o que nós temos? Mudanças legais de país para país. Então, muitas vezes, o que é bom lá é ruim aqui, o que é ruim aqui é bom lá. E a gente pode analisar, por exemplo, até da perspectiva do gênero, né? Por exemplo, até recentemente, uma mulher não poderia dirigir um automóvel na Arábia Saudita. Para eles, isso era bom, né? Vai dizer aqui no Brasil que vocês, mulheres, né, que já são maioria da população, maioria nos cursos superiores, não podem dirigir. Então, são exemplos simples para mostrar que, às vezes, o que é bom lá não é bom aqui. Ou o que é péssimo aqui, lá é bom, né? Um outro exemplo simples sobre os aspectos de bom ou mal, temos países que aceitam, por exemplo, a condenação como pena de morte, definida como exemplo, e outros países que consideram isso errado, desumano. Mais uma vez, um exemplo de juízo de valor. Um outro exemplo, bom ou mal, tem países, igual o Uruguai ao nosso lado, que legalizou o uso do consumo da cannabis, da maconha, para fins de entretenimento, não só medicinal. Os Estados Unidos também têm avançado, o Canadá já legalizou. Outros países consideram isso ruim, mal. Então, esses são exemplos de que o bom e mal, eles são singulares de acordo com os juízos de valor, né?
Só estou trazendo alguns exemplos para mostrar que se todo mundo pensasse o que era bom, o que era mal, o mundo seria muito mais simples, né? Mas infelizmente não. Infelizmente, o conceito de bom ou mal, ele é uma disputa, né? E é um juízo de valor que a gente estabelece sobre aquilo que a gente considera bom ou mal. Logo, nós iremos criar legislações, regras, de acordo com aquilo que a gente assume como bom ou mal. Beleza? Beleza. Beleza. Tá lógico aí o raciocínio, né? E o que eu sempre trago de provocação, nós, enquanto universidade, a nossa tentativa, o nosso esforço, mais do que criar um valor de bom ou mal, que todo mundo tem e deve ter, isso é respeitado, é a gente tentar entender, do ponto de vista filosófico e científico, o que fundamenta um conceito. O que fundamenta o valor? Por que determinado valor se fundamenta dessa forma? Qual que é a base desse valor? Por exemplo, porque Taylor define a administração como um processo de ganha-ganha, né? O que está por detrás da definição dele? Uma visão de mundo, de um homem branco, que veio do chão de fábrica e cresceu, que assume uma posição de diretor, de um homem que enxerga a sociedade sem conflitos, de um homem que enxerga o lucro como a dimensão central da sociedade, que valoriza o dinheiro como prioritário, né? É quase uma visão consensual, muitas vezes, ainda hoje, né? Então, é essa visão de mundo que vai definir um conceito. Isso é interessante para a gente discutir vários assuntos, não só no âmbito da administração, mas no âmbito da economia, da sociologia, né? Por que alguém é a favor, por exemplo, de uma política de aborto numa determinada processo gestacional, outras pessoas são contrárias, né? Por que algumas pessoas são favoráveis ao ensino de educação sexual e diversidade sexual, outras são contrárias? Independente do meu juízo de valor, o interessante nesse processo é a gente compreender, enquanto universidade, o que fundamenta esse argumento. E, se possível, né, se há uma estrutura lógica, ou se há contradições, ou se há falácias nessa estrutura lógica. Ou ainda, qual que é o lastro de verdade que torna isso com credibilidade? Por exemplo, eu não vou tomar vacinas. Por que eu não vou tomar vacinas? O que fundamenta um argumento dessa forma? Diferente daquele que, não, a vacina é fundamental, estamos aqui na sociedade vivendo até 100 anos por causa delas e dos medicamentos. O que fundamenta esse argumento? Então, o nosso esforço aqui enquanto universidade é esse trabalho investigativo. Olha, uma pessoa que considera que não se deve tomar vacinas, qual que é a lógica do fundamento? Qual que é o lastro de confiança que há nesse argumento? Contrário também. Pessoa que considera a vacina fundamental, o que há de credibilidade nesse argumento? Quais são os dados, quais são as bases utilizadas para fundamentar esse discurso? É claro que se a gente conseguisse e analisasse isso do ponto de vista filosófico, sociológico, a gente seria muito mais tolerante do que a gente é, né? E, obviamente, nós estamos num processo de intolerância, talvez sempre foi inerente à natureza humana, agora mais acelerado, que a gente nem cogita essa possibilidade. Tolerar, que eu digo, não é simplesmente concordar, é dizer o seguinte, olha, eu compreendo o seu raciocínio, ainda que eu discorde dele legalmente, tá? A tolerância é muito nesse sentido, né? Enfim, só estou trazendo alguns pontos aqui para ilustrar o nosso esforço no nosso curso aí. Discutir administração, trazendo aí algumas pinceladas da filosofia também, mais do que simplesmente, olha, leiam na página 5 do livro do autor Hidalberto Chiavenato, administração é um conjunto de técnicas e estratégias que visa eficácia e eficiência, gerindo pessoas e recursos em determinado tempo. Ponto. Isso é o que vai cair na prova. Decorem isso, beleza, mas está muito além disso. Essa é a provocação das duas primeiras videoaulas. Eu vi que vocês fizeram várias perguntas, eu tentei pontuá-las aí, respondendo algumas delas. Teve alguma pergunta que vocês fizeram referente a essas duas videoaulas que não foi respondida, ou que vocês gostariam que eu comentasse, ou que vocês gostariam de comentar? Da minha parte, não.
Daniel, como você deve ter lido o livro de Henry Taylor de 1911, com certeza você sabe dizer o termo chão de... Perdão, só um momento. Uhum. Ô, professor, a aula vai até que horas? Não tem horário não, Ricardo, é mais a demanda de vocês aí mesmo, né? Oficialmente, a gente trabalha geralmente nessas lives de 9h30 às 11h30. Às vezes passa, às vezes termina mais cedo, tudo depende da demanda de vocês aí, entendeu? Com licença, é o termo chão de fábrica. Tá. Qual que é a pergunta, Fernanda? No livro do Henry Taylor, ele fala sobre o chão de fábrica. Se tem esse termo no livro e esse termo é colocado até mesmo como explicação nas suas videoaulas, e eu fiquei assim, mas por que esse termo? Perfeito. O Frederick Taylor, o Henry Fayol, que é um outro autor que a gente vai discutir também, que discute administração a partir do planejar, organizar, dirigir e controlar. Só sublinhando uma diferença sobre o conceito de chão de fábrica. Quando a gente fala chão de fábrica, um termo no senso comum para dizer o seguinte: o Taylor, quando ele pensou administração alguém que começou como operário, chão de fábrica, e que foi crescendo até virar ali um supervisor, um diretor da produção. Naquela época, processo tecnológico mínimo, quando a gente falava chão de fábrica, a gente se referia basicamente à massa trabalhadora que estava no processo produtivo, né? No chão da fábrica, ou seja, no baixo escalão do processo produtivo. Quando ele cresceu e se tornou diretor, ele era ali um supervisor, um diretor, ainda no setor produtivo, onde tinha massa trabalhadora. A gente usa a expressão chão de fábrica na visão do Taylor para confrontar com a visão do Henry Fayol. Henry Fayol foi um francês que ele escreveu o livro Administração Industrial e Geral em 1916, 5 anos depois do livro do Taylor, um livro também muito importante, só que ele parte de uma outra visão. Ele sempre foi diretor, basicamente presidente da empresa. Então, a visão que ele tem do que é administração é uma visão muito mais ampla, não quer dizer que é melhor, tá? É muito mais ampla e muito mais voltada na gestão do gestor, do administrador, do que a visão de Taylor, que veio do processo produtivo e que é voltado muito mais na eficiência de processos. Então, são dois autores que a gente chama ali de centrais no começo da administração, se é que a gente pode falar que existe um começo, né, nesse período, que um pensa a administração da visão de quem foi diretor-presidente e vai trazer sugestões de estratégias e técnicas voltadas para o administrador, e o outro que foi da produção, cresceu e que está preocupado com melhorias de processos produtivos. E aí, respondendo a sua pergunta, o Taylor, se ele usa essa é uma expressão comum no âmbito da administração. Ele usa expressões mais pesadas, na verdade, no livro dele. Ele chama o trabalhador de vagabundo, trabalhador de burro, de preguiçoso, né? De sonso, e assim vai, tá? Mas essa é uma expressão para dizer alguém que estava vinculada à produção e que veio ali, teoricamente, do baixo escalão, nível técnico de conhecimento inferior. Respondido aí a sua observação? Sim, muito obrigada. Me desculpe pela troca dos nomes. Não, vocês não têm obrigação nenhuma de saber nome, que isso, entendeu? Só estou sublinhando isso daí, não tem obrigação nenhuma, e muito menos de decorar isso daí. Fiquem à vontade aí para trazer as observações. Mais comentários com relação a essas duas primeiras aulas nossas sobre administração? Se alguém comenta, se alguém tiver com alguma dificuldade do microfone e quiser comentar, podem, por gentileza, usar o chat, tá, gente? Tô vendo que muitos estão acompanhando a gente aí, mas não estão ligando o microfone.
Não tem problema, mas eu sugiro que escrevam no chat alguma pergunta, alguma observação. Beleza? Podemos finalizar, então, essa nossa primeira parte? Podemos. Beleza, então? Sim. Ótimo.